Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast, o Explica Aí. O nosso podcast ele é feito por e para estudantes. Eu sou Pamela Catarini e hoje nós vamos falar sobre o psicológico e a pressão dos estudantes do terceiro ano com o Enem. Hoje nós vamos entrevistar Tiago Cunha Melo, psicólogo, praticante de psicanálise, publicitário e pesquisador, e Laísa Vitória, estudante do terceiro ano do SET São Sebastião. Venha com a gente que é hora da explicação. Falar sobre o psicológico dos estudantes do terceiro ano do ensino médio, especialmente em relação ao Enem, é de extrema importância, porque esse período representa uma fase mais decisiva e desafiadora na vida escolar. O Exame Nacional do Ensino Médio, não é apenas uma prova, ele é um marco de transição entre a escola e a vida adulta, carregando várias expectativas pessoais, familiares e sociais. Durante esse ano, os estudantes eles vão lidar com uma pressão interna, a necessidade de boas notas e também a escolha da carreira, o desempenho no Enem e vestibulares, e além de muitas vezes eles terem que conciliar os estudos com outras responsabilidades, causando sim uma carga emocional muito grande, que pode gerar ansiedade, estresse, baixa autoestima, insegurança e até quadros de esgotamento mental. Primeiramente, vamos começar entrevistando a aluna, Laísa Vitória, que topou participar do nosso projeto, inclusive somos muito gratos, Laísa, obrigado. E vamos ter aqui a primeira pergunta. Laísa, quais são os seus sentimentos mais frequentes que surgem quando você pensa no Enem? É medo, ansiedade, esperança, cansaço? Muito medo. Sinto muito medo, bastante ansiedade e cansaço, armadilha, nem se fala. Sim, porque é uma fase muito complicada na vida, né? De você saber o que você quer, ter que conciliar tanto com a escola como estudar por fora. Conciliar tanto cansaço físico quanto mental. Você tem clareza sobre o que você quer para o seu futuro ou você sente que você está tentando ainda atender às expectativas de outras pessoas? Eu tenho clareza do que eu quero, mas eu não tenho assim como que fala? A profissão assim certa que eu quero seguir. Eu não escolhi ainda. Mas você quer uma profissão, Sim. isso é dito, você quer uma profissão. E é importante você também ter várias opções, para você não se apegar somente àquilo, né? Laísa, você acha que você já ter feito o Enem antes desse que você vai fazer valendo, foi importante? Foi sim, para me treinar o tempo de prova que eu levo. E ver como era para mim quando foi esse ano agora não ser tão estranho. Sim, você já ter essa experiência de saber, Sim. porque tem um fator muito importante, que é a redação, que você pode calcular o seu tempo, tempo de questões e tudo mais, conhecer um pouco mais. É muito importante que não só a Laísa, não só eu, não só os estudantes daqui do nosso projeto, como todos vocês que estão querendo seguir uma carreira pelo Enem, façam anteriormente, que é para vocês já terem esse conhecimento, saberem programar o seu tempo, é muito importante. E agora, uma pauta que é importante para todo mundo, que todo mundo sabe. Laís, o apoio da família. Você acha que esse apoio é essencial para um estudante? É muito importante, eu tenho bastante. Da parte da minha mãe, bastante. O apoio da família, ele é literalmente tudo na nossa vida, porque a nossa família é a nossa base. Acho que sem a nossa família a gente não seria nada, então ele é muito importante. Laísa, e uma dica, tipo, como você faz para você estudar para o Enem? Você poderia dizer? Geralmente eu acordo cedo, estudo durante a manhã toda até assim perto de eu vir para a escola, assisto videoaula de manhã e quando chegar à noite, quando eu chego da escola, janto, faço minhas coisas, eu vou resolver aquelas questões das aulas que eu assisti de manhã e ver as resoluções em vídeo dessas questões. E tem dia, no dia de quarta-feira que eu tirei para fazer redação pela manhã. Aí quando eu tiro para fazer redação, geralmente eu não estudo, assisto outras videoaulas naquela manhã, só à noite. Você tem algumas plataformas que você utiliza para estudar, que você possa recomendar? Sim, o Ferreto. Assisto nele. E durante esse tempo que você estuda sob toda essa pressão, você precisou de ajuda de algum psicólogo? Não precisei, mas eu acho importante, acho muito necessário ter essa ajuda, uma pessoa ali acompanhando, porque tem muita gente que tem bastante ansiedade, né? Fica muito ansioso e fica com aquele medo. Eu tenho, mas eu não procurei ajuda, mas eu tenho, sim, muita ansiedade.
Eu acho que o medo e a ansiedade, eu acho que todos os alunos têm. Sim. Porque a gente fica com aquela pressão de querer dar orgulho para os nossos familiares, né? Sim, medo de Para quem não está ali conseguir. apoiando. Aí, se você não tiver um acompanhamento, você acaba se frustrando. Depois, quando sai o resultado, se você não conseguir. Isso também é por isso que a gente deve ter várias opções. Não se focar somente em uma, porque nem sempre a gente vai conseguir o que a gente quer. Então, é claro que a gente tem que ter uma mente ampla. Pensar também no nosso sonho, na nossa vontade, mas também no mercado de trabalho, né? Sim. E, assim, é de extrema importância, gente, o Enem, os vestibulares na vida de vocês. E nisso a gente vai contando mais ainda nos próximos episódios, que a gente vai falar de mais outros tipos de vestibulares para vocês. Bom, gente, como a Laísa falou, é muito importante procurarmos a ajuda de um psicólogo para poder conciliar essa carga emocional. E com isso a gente vai entrevistar agora o psicólogo Tiago Cunha Mello, que ele é praticante de psicanálise, publicitário e pesquisador. Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, fique à vontade. Muito obrigado pelo convite. Eu me chamo Tiago Cunha Mello, sou psicólogo, sou também comunicador, né? Minha primeira formação em publicidade. Sou especialista em teoria psicanalítica, em gestão de saúde mental e em psiquiatria e saúde mental. E é um prazer estar aqui colaborando com vocês, espero que seja de utilidade para vocês e para a turma e para quem estiver assistindo. A nossa primeira pergunta é: até que ponto a pressão por resultados influencia o bem-estar psicológico dos jovens? Certo. Antes da gente entrar na pergunta em específico, né, para que a gente consiga ter os instrumentos necessários para que consigamos compreender minimamente, para que a gente consiga começar a manusear, de fato, uma direção para uma melhora, a gente precisa entender que tipo de pressão é essa que a gente está falando, né? Uhum. E eu costumo dizer que nada está desvinculado à sua história, nada está desvinculado, né, ao seu repertório simbólico que é constituído dentro da nossa cultura, né? Então, quando a gente fala de pressão, hoje em dia, né, existem vários segmentos que a gente pode estar abordando ela, mas 3 impactam diretamente na maneira como se constitui dentro de uma vida tanto acadêmica como profissional, né, que é a pressão individual, né, que é a pressão que a gente exerce sobre si mesmo. Tem a pressão familiar, que é a pressão que a família exerce sobre a gente. E tem a pressão social, que é a pressão que o outro, né, exerce sobre a gente. A gente separa dessa forma a título de compreensão e de estudo, né, mas elas interagem, né, e elas acontecem tudo aqui agora junto e ao mesmo tempo, né? O ser humano, a gente muitas vezes tenta separar ele, mas na verdade a gente é esse complexo de coisas que estão acontecendo o tempo todo e a todo momento, né? Dentro desse contexto, quando a gente vai examinar um pouco melhor, quando a gente coloca uma lupa um pouco mais próxima sobre o que constitui essa pressão, né, analisando de forma um pouco mais detida, esses conjuntos de pressões que são exercidas sobre a gente, né, seja familiar, seja individual, seja a social, ela é constituída no meio da nossa própria cultura, né? Ela é exercida sobre a gente no meio dentro da nossa própria história, né? Dentro de um contexto de sociedade que cada vez mais exige um aumento e melhora de performance, né? A gente está imbuído de todos esses condicionantes, né, para que a gente consiga entregar, né, minimamente o que a nossa sociedade ela impõe para a gente, né? E isso está muito atrelado, hoje em dia, e sempre, acredito eu, ao nosso próprio sistema de produção. O nosso sistema de produção, ele exige que nos posicionemos dessa forma. A gente tem sempre que estar entregando e produzindo e fazendo com que a nossa atividade, seja laboral ou acadêmica, esteja direcionado para que a gente entregue valor para essa sociedade, para que a gente entregue isso, um produto, um benefício, né? Nessa mesma direção, né, a gente é muito influenciado pelo que a gente chama de relógio social, né?
O que é esse relógio social? É uma ordem preferencial de acontecimentos que vão ali se configurando no decorrer da nossa vida, né? A gente nasce, a gente vai crescendo, aprende a andar, vai para a escola, né? Sai da escola, vai para a faculdade, se forma, trabalha, né? Se relaciona, se casa, tem filhos e assim sucessivamente. Existe uma ordem preferencial, né? Se nós, com 20 anos de idade, estivermos no ensino médio, a sociedade automaticamente já vai olhar para a gente com outros olhos. Por quê? Porque você não está acompanhando o relógio social. Você não está acompanhando a ordem preferencial que uma sociedade impõe para a gente, da maneira com que a gente tenha que produzir e reproduzir e produzir novamente, né? Dito isso, por exemplo, uma mulher hoje, no século XXI, o papel dela que ela exerce na sociedade, quando ela chega ali nos seus 20 anos de idade, talvez às vezes até muito menos, já começa a vir cobranças sociais, né, de uma relação, caso você não tenha, de um filho, caso você não tenha, né? Um homem muito atrelado também ao trabalho, né, a ter alta performance, o que você vai escolher para ser alguém na vida, entre aspas, né? São marcadores simbólicos e linguísticos aqui que o nosso professor trabalha também nessa área, são marcadores linguísticos que denotam, né, vestígios dessa pressão que ela é impressa já na nossa própria cultura, né? Então, por exemplo, acompanhando esse processo histórico e cultural, né, uma família há 20 anos atrás, né, completamente diferente as cobranças e as posições de uma família, por exemplo, constituída hoje, né? Há 20 anos atrás, a gente tinha, 20, 30 anos atrás, tínhamos uma quantidade muito menor de informação, né? Não éramos tão bombardeados como hoje, né? Até porque não tínhamos internet tal qual concebemos hoje. Pouca informação, mais tempo dessa família dentro de casa, né? E uma cobrança menos excessiva por performance, né? Hoje, 30 anos só depois, né, totalmente que inverteu esses valores e a maneira como a gente se constitui enquanto sujeitos, né? Hoje temos um excesso de informações, né? Temos pouca presença, né, da família pela exigência de uma hiperprodutividade dentro do nosso seio familiar. E temos uma cobrança excessiva por performance, por produzir. Tem que produzir, tem que dar conta, bora, tem que escolher alguma coisa logo para ser alguém na vida, senão você vai ser um ninguém. Senão você vai ser um zero à esquerda. Senão você não vai conseguir responder às demandas que o externo está direcionando a você, né? Dito dessa maneira, eu gosto muito de utilizar, por exemplo, já entrando mais no âmbito da saúde mental, a construção social do TDAH, por exemplo, né? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que é classificado nos manuais diagnósticos de transtornos mentais e também na CID, que é o Código Internacional de Doenças. E quando a gente vai para a história desse TDAH, 30 anos atrás, o que era normal, né? O menino criado muito mais solto, dentro de um ambiente muito maior, dentro da sua casa com seus familiares, e fez alguma coisa errada, desce o chinelo no menino, desce a porrada nele, né? Antigamente, nesses mesmos 30 anos atrás, né, esse mesmo menino que subia a árvore, descia a árvore, caía no chão, quebrava o braço, quebrava o dente, saía na porrada com os amigos na escola, e o pai dava porrada na hora que chegava em casa, né? Esse mesmo menino, se naquela época, 30 anos atrás, eu dissesse para as famílias que a melhor maneira de educar o seu filho é drogando eles, todo mundo ia me cancelar naquela época. Na verdade, eu iria ser preso, né? Muito provavelmente. 30 anos se passam. Hoje, né, os apartamentos de 40 metros quadrados, o pai e a mãe tendo que trabalhar o dia todo, um menino cheio de pulsão para gastar, sem espaço para que isso seja exercido, né? Não sobe mais em árvore, não desce mais em árvore.
a questão da educação está cada vez mais coletivizada, muito mais suplantada por dispositivos legais. Você dizer hoje que educa seu filho descendo a porrada nele, né, muito provavelmente vai lhe trazer problemas que outrora não traria. No entanto, hoje, se eu digo que educo meu filho drogando ele, é o mais aceitável. É o mais praticado dentro do seio familiar. Levo ele no médico, ele passa ali uma cartela de sertralina, eu dopo o meu filho e pronto, tá bom, curado. Por quê? Porque agora eu posso produzir sem ninguém enchendo meu saco. É isso? Então você vê que até os adoecimentos, ele tem um impacto em uma construção social. Ele é inerente enquanto resultado da nossa própria cultura. A cultura muda, a doença muda. Né? A cultura muda, a maneira de você experienciar o que é adoecimento ou não muda também. Dito isso, a pressão, ela coloca a gente agora, trazendo isso um pouco em termos biológicos, né? Coloca a gente em uma posição que instintivamente a gente chama de luta e fuga. Né? Então, se você ativa esse mecanismo de defesa neurológico, neuronal, encefálico, primitivo do nosso cérebro reptiliano, que é a parte mais primitiva do nosso aparelho encefálico, quando a gente ativa isso uma vez ou outra, é o natural, porque eventualmente vamos estar em posições de ameaça. Agora, quando isso está ativado o tempo inteiro, até quando a gente vai comer um bolo de chocolate, há um problema aí. Né? A gente o tempo todo se sentia ameaçado diante de pressões, né? Diante de situações, diante de cobranças que estão só no campo do imaginário por enquanto. Né? Ele não sai desse campo do imaginário, mas o tempo todo a gente está ali no TikTok, a gente está dentro da sala de aula, a gente está dentro de casa, a gente vê os nossos pares, a gente vê nos filmes, na televisão, nos programas, no Instagram, todo o tempo a gente é cobrado por isso, tá vendo? Ó, isso daqui é o modelo, você tem que seguir isso. Se você não alcançar isso, né, você é um sujeito inferior. Se você não alcançar esse nível de produtividade, vão tomar cuidado, que não tem espaço para você dentro dessa sociedade. E isso a gente internaliza, inconscientemente fica internalizado a gente, porque a gente começa a confundir a posição de preço com a posição de valor. E esses dois atributos sendo confundidos, coloca a gente a se aceitar enquanto ser humano só a partir do ponto em que a gente produz. Se eu não produzo, eu não sou humano, sou sub-humano. Né? Então, tem sim impacto direto na vida do estudante. Não só tem impacto direto, como acredito eu, né, diante de pesquisa, que é responsável por uma boa porcentagem na sensação e no próprio adoecimento dos jovens na contemporaneidade, ou seja, nos dias de hoje. Né? É importante frisar quando a gente utiliza essa palavra adoecimento, transtorno, né? Porque além disso carregar uma insígnia, além disso carregar estereótipos, né, que são marcados dentro da nossa sociedade com uma conotação semântica de inferioridade, é importante a gente ter em mente de que adoecimento só é adoecimento a partir do momento em que o sujeito ele disfuncionaliza. O que isso quer dizer? Você não consegue mais fazer nada a partir da sua perspectiva de produção sozinho. Não consigo, eu tenho dificuldade até para levantar e tomar meu banho e tomar meu café. Aí sim nós temos um problema. Porque eu gosto de pontuar isso, porque é muito comum hoje em dia a gente estar dentro de uma perspectiva de adoecimento baseado em evidências, como se evidência fosse o plural de generalização. A maneira como um sujeito sente é diferente do outro. Então, os limites e recursos psicológicos são diferentes também de cada indivíduo. Tem gente que tem mais recursos psicológicos para uma etapa da vida e para uma área da vida, e outros que têm para outras. Então, a maneira de constituição de subjetividade de sujeito e também de adoecimento é diferente. Como o apoio emocional dos pais e da escola pode mudar o impacto que essa fase tem sobre o estudante? Bem,
como a gente estava falando, né? Uma dessas expressões é a familiar, e dentro desse seio, juntamente com o social, entra a escola, né? A resposta curta para essa pergunta seria não ser o agente de reprodução e manutenção desses condicionantes que perpetuam o adoecimento, né? Então, se a família ela quer ser um aliado na construção do sujeito em direção ao seu pleno desenvolvimento, desenvolvimento é diferente de produção, porque o ser humano ele precisa se desenvolver de maneira saudável e adequada. A maneira como a gente está evidenciando dentro da sociedade que a gente está vivendo hoje, isso não privilegia o desenvolvimento normal, né? Estão cobrando da gente a capacidade de ser sobre-humano. Uma fala que uma vez eu fiz na universidade, inclusive, foi que estão julgando, né, os jovens, né, se os jovens fossem peixes, estão julgando os jovens pela sua capacidade de voar, quando na verdade o seu potencial é o quê? Nadar. Então, assim, querendo que sejamos algo que não somos, né, sobre-humano. Então, a maneira como a escola e a família pode ajudar é como agentes de interromper esse ciclo. Agentes que não se colocam em uma posição a perpetuar essa posição do sujeito. E quebre esse ciclo, né, que vai em outra direção, que vai na direção do desenvolvimento pleno, né? Inclusive, eu gosto de dizer que a produção, o sujeito produtivo, ele é resultado de uma consequência e não o objetivo que a gente tem que ter. Ele é uma consequência do bom desenvolvimento. Então, tipo assim, se você é colocado dentro de um ambiente que possibilita você desenvolver dentro das suas perspectivas, dentro do seu potencial, você ser uma pessoa que vai produzir bem é uma consequência e não a causa. Então, a gente tem que começar a entender a ordem de causalidade que a gente está colocando no nosso corpo e a nossa mente. Porque senão, o destino real e concreto que a gente vai se deparar é exatamente esse limite, é o limite do recurso. Todo mundo tem um limite de recurso psicológico e físico também, né? Uhum. Tiago, você tem alguma dica para dar para os estudantes sobre esse marco, essa transição entre a escola e a vida adulta? Difícil, né? Difícil. Mas, dentre várias falas que eu poderia fazer aqui, levando em consideração os limites que pode ter qualquer fala que reduz uma situação extremamente complexa, que é essa, né? É que você respeite os seus limites, né? Respeite os seus limites, encontre-se dentro dos seus potenciais. O que eu mais vejo é o aluno, o jovem hoje, né, tentando sempre responder a uma demanda que não é sua, que é do outro. Eu quero ser médico. Por quê? Porque dentro de casa, desde quando começou, quando nasceu, o que ele escuta é isso, que o valorizado é o ser médico, que o bom é ter os melhores cursos, quando na verdade, no seu íntimo, que você gosta de outra coisa. Por exemplo, quando eu cheguei pro meu pai, eu tenho 7 irmãos, né? 7 irmãos, todos eles advogados, outro contador, outro não sei o quê, todo mundo. Aí eu cheguei, pai, eu quero ser publicitário. Não, pô, vai virar vagabundo, né? Não sei o quê, começou a falar, ou seja, ali você já vê um discurso que seleciona o que é bom ou não para você. Eu tive que colocar em conflito essa pressão individual com o que de fato eu queria, pressão familiar e social com o que de fato eu queria. E acreditar nisso. Porque eu parto do princípio de que toda área é apta para que você consiga consolidar sucesso. Qualquer área. Se você quer ser camelô, seja o melhor camelô que existe na vida. Entendeu? Que você pode ser. É isso que você gosta? Entendeu? Pô, faça, mas faça mesmo como nenhum outro, né, faria. Com paixão. Agora, paixão, não paixão adoecida. Paixão de verdadeiramente se sentir confortável com aquilo. Por que eu falo isso? Porque na Grécia Antiga, a palavra para adoecimento e para paixão, amor, era uma só, patos.
né? Então, se você está apaixonado de uma maneira adoecida, que lhe agride, né, é doença também, não é saúde, né? Quando eu falo paixão, é algo que lhe toca, né, que lhe transforma verdadeiramente, né? E ir para cima disso. Eu lembro muito uma vez uma palestra que eu fiz com, na época, um dos criadores da Kibon, né? Eu fui para um workshop e ele chegava para a pessoa e todo mundo reclamava que não conseguia se dar bem em nada na vida, que tudo que tentava não dava certo. Aí ele fazia a pergunta para a plateia: você é capaz de fazer qualquer coisa para sair dessa situação financeira que você não quer estar? E aí ele pega e fala assim: sou. Se vocês tiverem 3 mil reais para investir em alguma coisa, vocês fariam qualquer coisa para um negócio que daria certo? Ele, sim. Ele, pois é. Pois vocês pegariam esses 3 mil reais e investiriam em picolé e sair vendendo na rua? Aí a galera, não, que esse não é um trabalho para mim, que isso e aquilo outro, e etc e tal. Pois é, foi o que ele fez. Ele acreditou 100% na ideia dele. Ele acreditava que era picolé que ele ia transformar a vida dele. E hoje a Kibon é uma multinacional, assim, que eu acho que todo mundo do Japão a Tanque do Piauí já deve ter comido ou ouvido falar pelo menos uma vez, né? Então é muito sobre isso, né? Sobre o que a gente verdadeiramente quer e se de fato a gente quer aquilo, né? Se a gente sustenta a posição de ter aquilo que a gente deseja, né? Porque eu escuto muito os jovens e até os adultos dizendo que desejam um monte de coisa, mas na hora de pagar o custo do desejo também não estão afim, né? Um monte de paciente chega, estava um mês passado uma paciente que eu atendo ela há 3 anos, e o negócio dela quando chegou lá na clínica que ninguém queria se relacionar com ela, que não conseguia arrumar um namorado, e que isso e aquilo, e que não dava certo com ninguém, e etc e tal, passou 1 ano nessa ladainha reclamando que ninguém queria ela, né? E eu só ouvindo, tudo mais, indo lá, direcionando o tratamento, aquela coisa toda, até que ela arruma um parceiro, né? Ao arrumar o parceiro, 6 meses foi a cor mais linda do mundo. Passou de 6 meses, ela já começou a levar para a sessão. Mas ele dorme até tarde, mas deixa a toalha em cima da cama, mas isso e aquilo, não faz o café, não come a mesma coisa que eu gosto. Pois é, isso é se relacionar. Entendeu? Você não está sustentando o que você mesmo está desejando. Tudo que você deseja tem um custo. E a gente tem que saber se a gente também está disposto a pagar ou não. E não tem problema nenhum se a gente não estiver disposto. Contanto que a gente saiba disso e não fique se reclamando dentro do quarto que nada dá certo pra gente, né? A gente tem que saber até onde a gente é responsável pela desordem que a gente também está se queixando. Mas é mais ou menos por aí. Eu acho que eu me estendi bastante. Então, a gente te agradece por participar do nosso projeto, agradecemos a você e também a Laísa. E é isso, galera, a gente finaliza por aqui mais um episódio e a gente agradece a todos vocês por acompanhar aqui. Se inscrevam, curtam, comentam, compartilhem e acompanhem as nossas redes sociais.